Professores do Slim Fit, que passam pelas minhas formações, eles fazem um treinamento que não se restringe à parte técnica. Porque é muito óbvio para mim, depois de já treinar muitos profissionais, o que acontece? Quem são os melhores profissionais? Os que têm mais sucesso, os que têm mais agenda cheia? São os melhores tecnicamente? Na maioria das vezes nem é, porque o nosso negócio ele é mais de relacionamento, é muito mais sobre relacionamento. Você não vai aguentar ficar 3 vezes na semana se o cara só for bom tecnicamente e não for legal, se ele for chato. Ele pode ser o melhor do mundo, mas se ele for chato, você não quer a companhia dele. Então eu sempre falo, ser uma pessoa melhor para o seu cliente é mais importante do que ser um profissional melhor. Sports Lovers. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sports Lovers, a comunidade de quem ama e vive o esporte. Hoje estou aqui com meu amigo e sócio Thiago Cruciti e com uma convidada muito especial, Débora Flores, formada, pós-graduada, mestre em Educação Física e sócia fundadora da Slim Fit Brasil. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo de estar aqui e animada com esse novo projeto de vocês, que é algo bem inovador aqui. Já estou aqui com 1000 pensamentos. Vem muito bem-vindo aí para acho que a nossa comunidade de professores precisa muito desse apoio. Obrigado. E, como eu falei, isso é só um teaser, né? Fala você melhor de onde surgiu o esporte na sua vida. A gente sempre fala, quem é você no esporte, Débora? Conta pra gente de onde veio isso aí. Legal. Bom, minha família sempre gostou de esporte, meus irmãos, meu pai, todo mundo atleta lá em casa, e eu sempre gostei de dança, vim dessa área de balé, jazz, e acabei entrando para a Universidade de Brasília, para a Faculdade de Educação Física, e logo no 3º semestre já me apaixonei pelo fitness e já comecei a estagiar na maior academia na época, que era a Companhia Atlética, uma excelente empresa, e que tem uma formação muito boa profissional, e fiquei lá minha graduação toda. Na faculdade também sempre busquei me aproximar de profissionais, os mais renomados, sempre gostei de estar junto de quem eu admirava, busquei me aproximar dessas pessoas e comecei já a me envolver com pesquisa, projetos de pesquisa, iniciação, aí depois pós-graduação, mestrado. Meu mestrado e após foi com um professor bem renomado no mundo na área de treinamento de força, que sempre foi a área que eu mais curtia estudar. E naquela época, ter acesso a esse conhecimento era para quem estava lá na fonte mesmo, não é igual hoje que as coisas estão tão fáceis, né? Isso já tem 21 anos. E então isso foi um fator de muito destaque. Para mim foi uma forma, eu mesmo nova, me destacar no meio da multidão de profissionais lá. Depois fui para a Bodytech, que é outra grande rede de academia que admiro muito. E lá fiquei por 8 anos como personal e professora de ginástica coletiva. E aí, dando muita aula, desde o início, consegui me destacar por esse diferencial técnico. Mas estava super feliz, morando com os pais, dinheiro no bolso, mas muito cansada. E eu já estava visualizando que essa vida não ia durar muito, né? Porque eu queria ter filhos, casar, como que ia ser minha vida. Então eu fui em busca de mais qualidade de vida, sem perder qualidade da entrega do meu trabalho. Conheci o modelo Small Group de treinamento, que para mim é a mina de dinheiro do profissional de educação física quando atua como professor. Você consegue, o diferencial do Small Group é um serviço premium, um serviço VIP diferenciado, então é melhor do que um personal. Eu costumo dizer, tem gente que fala, mas então é melhor fazer com personal, porque no Small Group você atende várias alunas numa mesma turma, né? Divide a atenção. Não, eu falo que é melhor, porque tem o que há de melhor dentro do fitness, que oferece a animação, a energia de uma aula coletiva e a atenção, a rigorosidade da correção técnica ali do personal trainer. Então é um meio termo que faz o aluno ter um rendimento fora do comum e alcançar resultados que ela jamais esperou. Então, quando eu conheci o Small Group, eu falei, é isso. Só que não tinha espaço na sala da academia, né, para poder dar aula. Quais eram os horários disponíveis de sala que não estavam sendo oferecidas aulas coletivas? Era 6 da manhã, era 2 da tarde, era 9 da noite.
Então, como consequência, o meu projeto de lançar a minha turma de small group e conseguir eliminar ali 8 horários de personal em 1 hora, né? Otimizar o meu tempo, foi por água abaixo. E eu concluí que estava na hora de eu ter um espaço para mim. Só assim eu ia conseguir atender o número de alunas que eu gostaria, que tinha fila de espera, sem precisar trabalhar 10 horas por dia. Eu queria mesmo era otimizar o meu tempo. E aí eu criei o Estúdio Débora Flores na época, com a metodologia Slim Fit que eu tinha criado, baseado em tudo que eu havia estudado naqueles anos, naqueles 10 anos, vamos dizer assim. Então é um mix de estímulos de força funcional e cardio, onde eu analisei a fundo, criticamente, as principais metodologias que são sólidas até hoje, né? Explodiram e se mantiveram sólidas. Olhei a fundo e vi o que pode melhorar, o que eu acho que eu não devo inserir, que não é legal, como que eu posso superar essa limitação. Então, fui fazendo esses ajustes e formei uma metodologia que tem 3 pilares que eu considero assim, fundamentais para uma adesão à atividade física, que é segurança, eficiência e dinamismo. Porque todas as modalidades, quando a gente para analisar, elas são fortes em alguns desses fatores, mas todas são fracas em pelo menos um deles. É muito difícil você achar uma modalidade que seja equilibrada e forte nos 3 parâmetros. Porque o que eu pensei? As pessoas só param de treinar ou porque machucaram, a atividade não é segura, ou porque enjoaram, desmotivaram, a atividade não é dinâmica, ou porque não estão tendo resultado, não é eficiente. Aí eu falei, ora, se eu conseguir criar uma metodologia que seja segura, né? Assim, minha aluna não vai lesionar, aqui comigo jamais. Eu garanto, baseada na ciência, com que eu uso o que eu já tenho respaldo na ciência, então isso me garante essa segurança. Eu garanto que ela vai ter resultado, porque eu estou usando o que há de melhor no fitness, eu peguei tudo que há de melhor. E eu garanto dinamismo, porque eu vou proporcionar uma aula animada com outras pessoas, com estratégias motivacionais, que vão fazer ela se manter ali sempre empolgada e principalmente feliz para ir para o treino, porque esse é o desafio, né? Fazer com que aquela atividade que sempre foi um sacrifício se tornasse um momento essencial e feliz no dia da aluna, né? Então, foi assim que surgiu o Slim Fit e foi crescendo, foram mais profissionais chegando até por minha necessidade, né? Porque no começo a gente vai cuidando de tudo, faz faxina, secretária, financeiro, marketing, atendimento, tudo. E aí o negócio começou a crescer, eu falei, preciso treinar outras pessoas. E outros profissionais começaram a me procurar, perguntando se eu ministrava cursos. E aí eu já comecei também a ministrar curso, o negócio foi crescendo. Empresários procurando, querendo abrir negócio semelhante. E aí eu vi que a Débora Flores não era ninguém ali na fila do pão. Quem era a Débora Flores perto do Slim Fit? Eu vi que eu tinha um diamante nas mãos. E junto com meu marido decidimos criar a franqueadora Slim Fit Brasil. Estamos com 20 unidades espalhadas aí pelo Brasil e dando início aí a uma expansão nacional e chegando agora aqui em São Paulo. Boa. Fiz um resumão aí para contextualizar vocês. E acho que é legal, esse resumo é bom, porque você é quase que a encarnação perfeita do que a gente chama de sports lovers, né? Ou seja, o especialista que estudou, que se preparou, que se capacitou, que depois vira um empreendedor, e aí de empreendedor você virou uma empresária, né? Então acho que agora essa é a grande guinada, acho que, da Débora Flores aí. Eu queria te fazer uma pergunta que qual foi o seu insight para construir uma rede de academia, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem um mercado quase consolidado de grandes academias, populares e tudo mais. E aqui em off você falou que tá todo mundo focado ali nos 10% da população brasileira, né? Que praticam esporte, mas que existe um outro número que são os 90%. Como que foi essa sua sacada ou essa sua visão de perceber e posicionar a Slim Fit nesse lugar de começo ou de, como você disse, né, de inovação, tirar o pessoal do sedentarismo? Isso. Eu acho que assim, todo novo negócio, toda ideia inovadora
para dar certo, ela tem que se basear em alguma dor, ela tem que vir para solucionar uma dor. E eu sempre olhei muito para isso. O que é que está incomodando as pessoas que nem 10% da população consegue ser ativa regularmente, matriculado em um estabelecimento de atividade física, né? É muita gente sedentária, é muita gente que não consegue adquirir o hábito da atividade física. E hoje todo mundo tem consciência do quanto é importante. Acho que isso aí é indiscutível já. Antes da pandemia até ainda tinha gente que ainda duvidava, né? Mas eu acho que depois da pandemia ninguém ousa mais duvidar disso. Então, a questão não é mais conscientizar as pessoas de que é importante para a saúde delas. Todo mundo já sabe, mas mesmo assim elas não conseguem se manter. Então, além desses números, né, o fato da grande rotatividade, que a gente chama de churn das academias, ser muito alto, né? Porque a pessoa, às vezes, ela é até atraída para entrar. Ela sabe que precisa, às vezes é virada de ano, janeiro, a gente fala que é o Natal do fitness, né? Porque ano novo, vida nova, esse ano vai, e ela se matricula, faz o plano anual, primeiro mês ela vai, segundo mês ela quase não vai, no terceiro mês ela nem aparece. Né? E cadê essas pessoas? O que acontece que elas não conseguem engatar? Não conseguem adquirir o hábito, elas não conseguem gostar. Então, eu fui muito para essa dor, de tentar entender quais são as dificuldades de uma pessoa que está sedentária e começa a frequentar, a dar início a uma vida, a tentar mudar o estilo de vida dela. Quais são as dificuldades? Porque tem muita gente que menospreza isso, sabe? É preguiça, não tem foco. Não é, gente, é difícil. É difícil sair da zona de conforto, é difícil adquirir um novo hábito, é desagradável no início. Eu falo que existe um ponto de virada que no começo ir treinar é ruim, mas chega um ponto que não ir é pior do que ir. Sim. Né? E elas percebem isso direitinho. Quando elas começam a falar, nossa, Débora, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Ontem eu não vim, eu me senti tão mal, parecia que estava faltando alguma coisa no meu dia. Fiquei com um peso na consciência, olha, hoje eu dei um jeito de remarcar essa aula, que senão eu não ia ficar com a minha consciência tranquila. Então, aí mostra que ela já está conseguindo incorporar e que, na verdade, não é tão ruim assim. Ela começa a perceber esse bem-estar que é tão idealizado, que é tão utopia para muita gente que acha, né, que vai demorar. Nossa, meu sonho é gostar de treinar e ter esse prazer de treinar. E, na verdade, não é um sonho inalcançável, é porque realmente faltam estratégias. O mercado mesmo, acho que oferece poucas estratégias, principalmente de acolhimento e conexão, para fazer essa aluna entender que aquilo ali pode ser um momento prazeroso, que não é só sacrifício, não é só dor, não é só punição. Sim, e eu acho que você fala uma coisa legal, porque talvez o pessoal vai falar assim, tá pesquisando na internet, né? O Slim Fit vai ver franqueador e tudo mais, mas vamos falar do método, porque eu acho que esse é o seu maior diferencial, o método Slim Fit, né? Foi daí que começou. Quais são essas principais dores, Débora, das pessoas começarem e não continuarem? E como o método Slim Fit e todo o seu aprendizado, você conseguiu, se propõe a aliviar essa dor ou resolver essa dor? Legal. Quando eu trabalhava em academia, eu percebia muito esse movimento lá dentro. Como eu trabalhava numa academia mais family club, né, que tem um monte de modalidades, inclusive já tinha crossfit na época, enfim, o cliente tinha tudo o que tinha disponível no fitness, tinha disponível dentro da academia. Mas eu percebia muita rotatividade. A aluna, ela fazia um tempo de localizada, aí ela descia para a musculação e falava que queria um complemento da localizada, né, um treino para complementar a localizada. E o professor ficava desesperado, porque não sabia o que o professor lá de cima da sala ia dar na aula, né? Então, como é que eu vou periodizar isso? Era aquela confusão, aquele hiperestímulo, um monte de estímulo na aluna. Aí, para completar, ela também queria encaixar um crossfit ali no meio para melhorar ainda mais a vida do professor, do coitado que montava a série dela lá embaixo. E ficava aquela confusão. Ela fazia crossfit, ela fazia local, ela fazia musculação, aí veio treinamento funcional, aí ela queria um treino mais dinâmico, aí ela queria um treino para definir. Aí os profissionais na época falavam, não existe treino de definição. Definição é um resultado, é uma consequência.
O treino é de hipertrofia e a dieta é para queima de gordura. Unindo os dois, sua musculatura vai desenvolver e vai ficar aparente. E aí, botava lá peso na aluna para ela fazer hipertrofia até morrer lá. E as alunas, na verdade, eu fui tentando captar o que elas estavam querendo dizer. E entendendo por que essas modalidades não seguravam elas. Então, eu tive que ir ali a fundo. Então, fiz todos esses treinamentos, o Level 1 de CrossFit, dei aula de ginástica localizada para entender realmente quais eram as limitações, mas sempre olhando para o que tem de bom, porque se faz sucesso, gente, tem motivo. Então, ao invés de ficar criticando, vamos tentar extrair o que tem de melhor, né? Porque está agradando muita gente. Então, tem coisa boa que eu posso tirar daí. Então, foi o que eu fiz. Eu sempre procurei olhar o que isso pode me trazer de bom, de insight, de ideias. Treinamento funcional também, eu fui bem pioneira, fui a primeira profissional a chegar com TRX na academia, fui para os Estados Unidos buscar esse conhecimento 2 vezes, Chicago, Los Angeles, fui lá na fonte do treinamento funcional para trazer essas inovações e fui entendendo o que as alunas estavam querendo. Eu eu voltava dessas feiras nos Estados Unidos com uma malinha cheia de implementos e comecei a misturar nas minhas aulas de personal com o treinamento tradicional de musculação, de força. E as minhas alunas começaram a gostar. Então, quando elas falavam, eu quero um treino de definição, e no início eu falava, não existe treino de definição, e com a minha base é treinamento de força, né, oferecer um treino de hipertrofia, para mim estava cômodo. Mas elas queriam algo mais dinâmico. Elas estavam cansadas daquele mesmo estímulo, daquele mesmo leg press pesadão, com intervalo longo, aquela coisa, aquele esforço até a falha mecânica, que até quando você não consegue realizar mais nenhuma repetição completa. Então, elas já estavam cansadas disso. Elas queriam algo mais dinâmico, queriam exercícios diferentes. E na localizada, por exemplo, chegava uma hora que as alunas não conseguiam mais evoluir. Eu sentia isso como professora. Eram muitas frustrações envolvidas. Eu vejo minha aluna querendo aumentar a carga da barra, tendo perna para isso, mas não consegue tirar a barra do chão e botar nas costas. Como é que ela vai evoluir? Sou eu que vou ter que ir lá botar a barra nas costas de 50 alunas que tinham na sala? Né? Inviável. Então, aquilo começou a me frustrar e eu fui tentando, baseado nas minhas experiências, nos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo desses anos, montando o que na minha cabeça era a metodologia ideal, baseada em 3 pilares principais, que para mim é a tríade perfeita de uma metodologia: segurança, eficiência e dinamismo. A metodologia que consegue ser forte nesses 3 parâmetros, ela não dá motivo, não dá margem para o aluno desistir. Porque o aluno só vai parar, só vai interromper a prática, ou se ele machucar, ou se ele enjoar, não aguenta mais fazer aquele treino, ou se ele não vê resultado. Então, assim, se eu conseguisse garantir na minha cabeça, se eu conseguisse fechar esse cerco, garantindo segurança, eficiência, resultado mesmo, e dinamismo, alto astral, conexão, aproveitamento de tempo, né? Tempo é tão precioso para a gente hoje em dia, né? Ninguém mais, antigamente, lembra que a gente pegava aquelas fichas de musculação? Não sei se vocês são dessa época, mas eu sou, que ficava com aquelas fichas que pareciam uma bíblia, né? Eram 2 horas, passavam por todos os aparelhos da academia. Hoje em dia não existe mais isso, ninguém tem mais tempo para isso. A gente quer otimizar o tempo. Então, eu consegui fazer um treino que trabalhasse o corpo inteiro em 1 hora, otimizando o tempo. Como a maioria das minhas clientes eram mulheres, e eu percebi que isso poderia ser uma boa estratégia de negócio quando eu abri o meu estúdio, eu falei, vou nichar, porque eu acho que a primeira coisa que me veio na cabeça é que a minha comunicação, o meu marketing, ia ficar muito mais fácil eu criar, eu acertar, ser mais assertiva na minha comunicação se eu nichasse. O motivo principal foi esse. Claro que a maioria da minha procura eram mulheres, mas como marketing eu achei que isso poderia ser interessante, até porque a única academia feminina, vamos dizer assim, que já existiu, não deu muito certo. Sim. Né? E, para ser bem sincero, não me inspirei em absolutamente nada neles. Eu nem sei direito como é a metodologia, mas eu sabia que tinha espaço poderia ser um chamariz, né? Algo para chamar a atenção das pessoas, porque a academia, para muitas mulheres, ainda não é um ambiente onde elas se sentem à vontade. Então, achei que isso também poderia ser mais um fator. Então, fui agregando tudo e construindo as minhas estratégias, tanto técnicas quanto com esse olhar
para a dor da cliente, do que impede ela de continuar, né? Onde é que está o erro? Então, fui tentando me cercar tanto em aspectos técnicos quanto comportamentais para conseguir realmente transformar hábitos, né? Definitivamente fazer aquela mulher passar a se apaixonar por exercício. Que a vida inteira não conseguiu, entrou no Slim Fit. Eu garanto que ela vai virar uma chavinha e vai levar isso para o resto da vida. Pode até não fazer mais parte do Slim Fit, mas sedentária ela nunca mais volta a ser. E Débora, ouvindo você falar dessa construção toda, né, de até chegar na Slim Fit, parece ser algo, agora a gente ouvindo a obra pronta, parece ser algo fácil, mas tenho com certeza absoluta não foi e deve ter tido vários obstáculos e várias barreiras aí que você teve que quebrar. E eu queria que você contasse um pouquinho disso também, porque às vezes tem pessoas que ficam olhando para a história e falam, pô, isso está muito distante, mas às vezes precisa só dar o primeiro passo para conseguir, tipo, desbloquear isso e começar esse caminho. Então eu queria que você falasse também, a gente fala que essas conversas são autênticas, as conversas que nós temos aqui, então eu queria que você falasse também desses percalços, dessas coisas, dessas dificuldades que aconteceram aí no meio do caminho, que eu acho que isso também humaniza o processo e te aproxima também, principalmente dos especialistas que estão nos ouvindo. Legal. Percalços existiram muitos, continuam existindo e vão continuar existindo. Isso aí vai fazer parte. Não, isso eu já entendi que é algo que a gente tem que conviver, né? Quem tem negócio, quem é empresário, sabe que não existe zona de conforto. O mundo está o tempo todo se movimentando e a gente tem que estar se movimentando junto. O que funcionava lá atrás, há 10 anos, hoje talvez não funcione mais e eu também tenho que me reinventar, tenho que adequar. As necessidades das mulheres estão mudando e eu preciso me adequar também para atender. Então a gente está o tempo todo incomodado, vamos dizer assim, olhando o que a gente precisa melhorar. Mas eu acho que tem uma coisa que soluciona tudo, que é conhecimento. É estudar, é buscar conhecimento, ir atrás de informação, olhar para o mercado, olhar para o cliente, ter uma escuta ativa. Isso me deu uma segurança muito grande para ter atitudes inovadoras que ninguém estava tendo, né? Para fazer diferente. Eu só tive coragem de fazer diferente porque eu tinha muita convicção do que eu estava fazendo. Então, muita gente me criticou, muita gente falou que não ia dar certo, muita gente falou que eu era louca. Mas a minha convicção, minha segurança era tão grande que nada disso me abalou. Eu não olhei para o lado, eu só fui, porque eu tinha certeza que eu tinha algo muito qualificado na mão. Então, quando você tem segurança do que você está fazendo, você tem respaldo, você estuda, não tem o que discutir. Até porque eu falava, gente, não é a minha opinião, tá aqui, ó. Eu trabalho com base no que a ciência está mostrando. Não é a minha opinião, né? São números. Agora, por exemplo, o mercado de fitness vai dobrar, não tem dúvidas. A gente estava conversando aqui offline que a gente não precisa mais se preocupar em conscientizar as pessoas que é importante para a saúde e praticar atividade física regular. Todo mundo já sabe, né? Então, a entrada vai ser muito grande, vai aumentar cada vez mais. E hoje a gente tem oferta para todos os bolsos. Mas o que vai fazer? Quais são os negócios que vão conseguir realmente reter esses clientes, realmente mudar o estilo de vida deles? O meu negócio é pensando nisso, é com esse foco. A missão do Slim Fit é transformar a relação das mulheres com a atividade física. Então, é pegar aquela mulher que nunca gostou, nunca conseguiu treinar com regularidade e fazer ela se apaixonar, ela entender que aquilo ali é um momento que ela não abre mão no dia dela, é essencial e principalmente feliz, que ela vá feliz e saia de lá mais feliz ainda. A gente estava conversando também, um ponto que é legal você dizer que, assim, várias academias e o mercado wellness, mas sobretudo academias, elas vivem basicamente de receber uma boa parte de alunos, receber de boa parte de alunos que não frequentam, certo? Com regularidade a academia. E aí tem esses momentos que explodem, aí lota e aí gera um desconforto. A Slim Fit, ela aposta no contrário, certo? Ou seja, você
não só quer que as alunas se inscrevam e paguem, mas que elas vão. Conta um pouco como que o conceito de comunidade, que a Sports Lovers é baseada nisso, que é a comunidade de quem ama e vive o esporte, como essa comunidade que chega a ser, como você brincou, né? Acho que quase uma seita, né? Uma religião. Mas a importância disso, como é que é a comunidade para receber essa nova praticante da modalidade ou entrante e reter ela e manter ela fiel, ou ela não só pagante, mas indo e progredindo? Tiago, eu acho que todo profissional de educação física, acima de qualquer coisa, trabalha com relacionamento. É tudo sobre relacionamento. Pensa no quanto que a gente tem que entender de relacionamento para poder conviver com um aluno 3 vezes na semana. Qual é o amigo que você encontra 3 vezes na semana? Pouquíssimo. Nem a sua família, que não é do seu núcleo ali, né, primário ali, sua esposa, seu filho, nem seu pai, sua mãe, irmãos, você não encontra 3 vezes na semana. Nenhum amigo você encontra 3 vezes na semana. E às vezes o seu personal você encontra 3 vezes na semana. Por quanto tempo vai durar essa relação? Até quando, né, tiver as agendas batendo e os interesses. Mas é impressionante. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. E até quando a relação fizer sentido pro outro. Exatamente. Também. Tiver agradável, tiver valendo a pena, né? São tantas nuances que tem aí nesse meio, né? O profissional não misturar com o pessoal, ele conseguir entregar treino, mas ao mesmo tempo ele conseguir ser humano, né? E se relacionar sem invadir o espaço do outro, sabendo se colocar no seu lugar. São tantas coisas envolvidas aí nesse meio, mas é um desafio, porque o nosso trabalho é fazer os nossos clientes se manterem ativos pro resto da vida. Né? Então, a comunidade tem muito a ver com isso. Quando a gente traz uma comunidade junto, agora falando do lado do profissional, isso fica muito mais leve para ele. Porque essa energia não se concentra só nele, essa troca. Essa troca não suga só ele, é dissipada ali com os outros participantes. Então, isso fica muito mais leve para todos os envolvidos. Isso você está falando dos small groups. Estou falando de small groups ou até mesmo de coletivas, de grandes, porque o foco não fica só no professor. Estou falando quando tem um personal ali individual, né? Eu tenho várias alunas que chegam lá no estúdio para mim e falam assim, eu tô aqui, eu vim aqui conhecer, eu amo o meu personal, mas eu não aguento mais conversar com ele. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem um grupo, essa monotonia não vai acontecer nunca. Porque todo dia uma fofoca nova. Quando junta mulher, então, segunda-feira é difícil sair treino, porque elas só querem conversar. A gente até brinca que é a turma da 5ª série A, porque elas viram criança, adolescente e conversa, e fica depois da aula, e toma café. Aí a aula que era para durar 1 hora, né? Elas passam a manhã inteira lá, o marido fala, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nesse limite. Essa aula não é de 1 hora? O que está acontecendo? Que a minha mulher está passando a manhã inteira lá, né? Então, acontece essas coisas, porque realmente elas entendem que é gostoso ficar ali. Então, às vezes com o personal ela ia ficar 1 hora e ir embora, lá elas querem continuar. Lá elas querem, no final de semana, fazer um aulão. Elas querem mais, porque aquilo ali está começando a fazer bem, não só fisicamente, mas socialmente, né? Hoje em dia é tão difícil, assim, especialmente as mulheres, eu acho que estão cada vez mais sobrecarregadas. As mulheres querem crescer no ambiente de trabalho, querem se dedicar, querem se destacar, querem ser mães, querem ser esposas, querem ter suas casas, querem tudo. As mulheres querem tudo e elas realmente podem ser tudo. Só que quando a gente consegue otimizar os espaços, é muito bom. Sim. Porque, então, pensa, no mesmo lugar eu posso ganhar saúde, eu posso cuidar da minha autoestima, eu posso fazer amigas, eu posso desabafar com essas minhas amigas, eu posso fazer network, porque às vezes uma cliente minha, um possível cliente pode estar ali do meu lado, treinando do meu lado, por que não? Né? Então, envolve tantas outras coisas que eu até tenho uma franqueada que ela fala, no Slim Fit, a gente até treina. Vira um detalhe, entende? Então, elas vão com muito mais prazer e a tendência é que a frequência das alunas aumente quando elas estão acompanhadas. E se for acompanhada
por um grupo não tão grande, que permite que o professor dê aquele olhar ali, igual de personal mesmo, corrigindo rigorosamente, garantindo que ela está fazendo direito, que ela vai ter um excelente aproveitamento daquele exercício, o melhor aproveitamento possível, né? Que ele consegue extrair a performance da aluna com segurança, com o que há de melhor no treinamento. Se juntar tudo isso, não tem por que ela sair, porque ela vai ter tudo isso, ela vai estar satisfeita, ela vai ser a propaganda viva do meu negócio. Então, eu falo que o resultado das nossas alunas é responsabilidade dos nossos professores. Eu jogo no peito deles mesmo. Eu falo, não tem essa, porque eu não sei o que ela come em casa. Não interessa, a responsabilidade é sua. A aluna está faltando, aí também não tem que eu possa fazer milagre, né? Ela não vem, se ela não está vindo é porque você não percebeu que ela começou a desmotivar e não soube usar as estratégias certas para fazer ela voltar. Então, para mim, é sempre a culpa do professor. O mais difícil a aluna já fez, que é ir até lá. Para mim, o mais difícil é fazer acontecer uma aula experimental, porque a aluna ela vai colocar 1000 objeções para não ir. Ela vai marcar, ela não vai, porque ela vai sair da zona de conforto. Essa é a parte mais difícil. A partir do momento que ela entrou, o professor tem que proporcionar tudo isso, conexões, esse acolhimento. Então, eu não tenho dúvidas de que tem total influência na fidelização dos clientes essa questão da conexão. Eu acho que hoje, Débora, você faz uma provocação. Eu não lembro no nosso podcast de uma provocação tão nítida de que o profissional, o professor, é um grande construtor de comunidades, né? E aí a minha pergunta para você é, nesse gancho, e como você capacita esse profissional, esses profissionais para fazer essa conexão ou essa construção? Porque isso, para algumas pessoas, é muito natural, mas para outras não. Para a maioria, não. E aí, ou seja, o seu negócio, se a gente for olhando bem, você tem o meta, você tem o lugar e tal, mas assim, o grande elo, o grande cola é bons professores construindo boas comunidades. Exatamente. E qual é o segredo disso daí? Como que você constrói isso nas pessoas que não fazem? Esse aí é o segredo, viu? Então, esse é o segredo. A gente tem os professores do Slim Fit, que passam pelas minhas formações, eles fazem um treinamento que não se restringe à parte técnica. Porque é muito óbvio para mim, depois de já treinar muitos profissionais, o que acontece? Quem são os melhores profissionais? Os que têm mais sucesso, os que têm mais agenda cheia? São os melhores tecnicamente? O que vocês acham? Nem sempre. Na maioria das vezes nem é. Na maioria das vezes nem é. Porque o nosso negócio ele é mais de relacionamento. É muito mais sobre relacionamento. Você não vai aguentar ficar 3 vezes na semana se o cara só for bom tecnicamente e não for legal. Se ele for chato, ele pode ser o melhor do mundo, mas se ele for chato, você não quer a companhia dele. Não é? O nosso tempo é curto demais pra gente ficar do lado de gente chata. Ainda mais pagando. Né? E suando ainda, sofrendo. Não tem a menor condição. Então, eu sempre falo, ser uma pessoa melhor para o seu cliente é mais importante do que ser um profissional melhor. E tem muito profissional que só investe na parte técnica. Só investe em curso técnico. E não investe em desenvolvimento pessoal, não investe em viagem, em cultura, em estar atento ao que está acontecendo no mundo, em ter repertório para conversar de igual para igual com o aluno, seja qual for a área desse aluno. Porque tudo isso ele vai precisar. Então, assim, as habilidades necessárias para um professor de educação física, reter os seus clientes, fidelizar os seus clientes, ter uma agenda cheia e manter essa agenda cheia por muito tempo, vai muito além da parte técnica. E é isso que os profissionais precisam abrir a cabeça. E pegando esse gancho aí da parte de capacitação que você está falando, a Sports Love se propõe também, a capacitar esses profissionais na parte de conteúdo, de como saber, né, se posicionar e se vender, para que as marcas também venham fazer essa conexão com eles. Uhum. Como você vê hoje em dia, graças a isso aqui, a internet, muita gente que não é técnica, muita gente que não é especialista falando muita coisa aí que não deveria falar, e esse espaço sendo ocupado por pessoas que não deveriam ser ocupadas, e vocês, especialistas, deixando isso acontecer. Como que você vê isso? É uma pena, né? É uma pena
Mas você sabe que eu vou até, me conforta, me incomoda, me tira inclusive da minha própria zona de conforto, mas o que me conforta é que a gente está muito ocupado fazendo isso no offline. Entende? O nosso trabalho é tete a tete. A gente deposita muito tempo e energia nesse tete a tete, que muitas vezes é difícil a gente conseguir transmitir pela tela do celular. No Slim Fit eu até falo assim, às vezes a gente sempre falava essa frase, só quem vive entende. Porque como é difícil mostrar na telinha a transformação que a gente realmente faz. São tantos depoimentos espontâneos, diários, que a gente recebe, que às vezes eu falo assim, eu podia tanto estar gravando, mas assim, né, você não quer nem cortar, porque tá tão espontâneo, tá tão natural ali, às vezes a aluna dando o seu depoimento, que você não quer quebrar o clima e ir lá pegar uma câmera, e aí acaba que a oportunidade passa e aquilo ali não se propaga. Mas isso é uma necessidade, né, do mundo atual. Eu acho que não só a educação física, mas todas as profissões passam por isso, né? Vocês veem aí os médicos, né, tendo pós-doc, não sei das quantas, tudo tendo que parar para fazer vídeo. Então, eu acho que isso é uma nova necessidade de todo o mercado, que a gente tem que realmente se disciplinar e tirar um tempinho do dia para mostrar o que a gente faz no offline. Porque vocês já influenciam. Muito, a gente influencia muito. Isso é muito legal você falar, porque assim, a gente às vezes conversa com as marcas, e as marcas, nós já tivemos experiência de estar do lado da marca, né, Alemão? Assim, eu já fui muito cliente de agência e ainda sou uma parte, o Alemão já foi agência, já foi cliente. Todo mundo gosta da quantidade de seguidor, mas eu acho que isso que você acabou de dizer é no offline que a transformação acontece. É impressionante, né? Ou seja, você vira terapeuta, né? Você vira conselheira de casamento, você... Palpa toda a obra. O que você precisar, você pode contar comigo. É isso, são 3 vezes na semana, 4 que você encontra com aluno, gente. É muito próximo. Deve ter muitas histórias. Conta uma sem citar nome pra gente. Eu tenho tantas histórias lindas, assim. Eu tenho, por exemplo, história de aluna que perdeu o marido na época da pandemia, de Covid, e que continuou, foi até arrepio, continuou frequentando as aulas, porque recebeu um apoio, um acolhimento tão grande ali, que foi o que sustentou ela ali para passar por aquele luto. Depois, inclusive, ela virou franqueada. Nossa, são tantas histórias. Eu tenho alunas com câncer, em tratamento com câncer, que se mantêm fazendo aula, porque aquilo ali faz elas se sentirem vivas. Eu tenho alunas... Nossa, tem uma história linda também de uma aluna que... Eu passaria o dia aqui contando, né? Mas eu tenho uma aluna que já teve um câncer de útero. Com isso teve que tirar o útero, não podia ter bebê, mas na fase do tratamento ela fez o embrião com o então namorado na época, né? Sem nem saber se realmente iam ficar juntos. E aí casaram e ela continuou minha aluna esse tempo todo. E aí tentaram a barriga de aluguel, foram para outros países, que é bem legalizado tudo, e tentaram barriga de aluguel, não deu certo. Então, assim, ela na aula, recebendo a notícia, a gente acompanhou tudo. Caramba. Sendo que eu acompanhei ela até antes, perdendo o cabelo, todo aquele processo. E aí depois tentou de novo não deu certo. Assim, é uma vida, a gente acompanha uma vida. Aí agora, esse ano, deu certo, nasceu a Carolina, e um sonho de 10 anos. Então, você vê, é uma aluna que eu acompanho há 10 anos. Quantas coisas acontecem na vida de uma pessoa em 10 anos? Então, assim, eu tenho vários. Eu tenho uma aluna que era sedentária, não conseguia fazer um abdominal. Hoje ela trabalha dentro da franqueadora comigo. Que legal. Então, assim, a transformação é tão grande que elas se envolvem de um jeito que elas querem participar disso. Elas querem fazer parte. Enfim, são muitas histórias. Tem outra que entrou para emagrecer para o casamento, aí teve um filho, teve o segundo filho, aí agora o pai faleceu, agora a mãe está com dificuldade. Então a gente vê assim as fases da vida. Sabe? É uma relação muito duradoura. São amigos para a vida, do Slim Fit para a vida, a gente fala. Não é da boca para fora.
sabe? E as turmas, assim, que as amizades que a gente faz, que a gente fala que são amizades inusitadas, que você nunca... Às vezes é uma dentista com uma funcionária pública, com uma artista plástica, com uma nada a ver com a outra. Mas todas estão ali em busca da mesma coisa, conseguir encaixar a atividade física na rotina, porque e sempre vai ser um desafio para todo mundo, nessa vida corrida que todo mundo tem. Né? Mas é possível que isso seja um processo leve, divertido, que faça bem não só fisicamente, mas em muitos outros sentidos. Então, como a gente tende a ficar com essas alunas por mais tempo, a gente acompanha muitas histórias. História de aluna que o marido se suicidou, histórias pesadas, histórias felizes, histórias tristes, altos e baixos, a vida como ela é. Né? Então, e nesse meio tempo, o que eu passo para os meus professores é uma pessoa ali que tem que se manter estável emocionalmente, aconteça o que acontecer. Então, todo mundo ali desmorona, mas o professor não. O professor, ele está ali para receber a aluna com aquele sorriso, com aquela energia boa, porque é isso que as alunas estão indo buscar. A aula é só uma ferramenta. Mas o professor está ali, tanto que no Slim Fit as aulas já são prontas, todas as unidades no Brasil todo estão realizando exatamente a mesma aula, tudo bonitinho. O professor, ele não precisa pensar na aula, ele não precisa ver se a sala está limpa, se o ar-condicionado está funcionando, se o microfone está ok. Não, ele tem que se preocupar em estar bem, para ir lá e entregar o melhor dele para aquelas alunas. Então, isso é algo, a gente vende isso, a gente vende essa experiência, essa troca, esse relacionamento, essa energia boa, esse apoio. É muito mais que atividade física. Então, quem leva a sério essa missão, que muita gente fala da boca para fora, né, de transformar vidas, quem leva a sério, quem vive isso na realidade, não tem preço que pague, de verdade. É muito gratificante. E eu acho que essa narrativa de transformar é a narrativa que a gente gravou em todos os podcasts. Todo mundo fala a mesma coisa. Esporte, gente, transformação, mudança, enfim, recomeços, fechamentos de coisas. Isso. Então o esporte é esse lugar e esse ambiente. Então é muito legal você conseguir capacitar esses profissionais para isso. Eu não sei se o Alemão tem uma pergunta, mas eu queria te fazer uma pergunta. E aí a gente pode trocar essa pergunta na sua melhor. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que é empreender e ser empresária fora do eixo pop. Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Para vocês que não tem sido fácil. Não é, porque assim, você é uma mulher empreendedora lá de Brasília, né? Lá do interior, então, parece roça. E aí você falou que é tão distante de Rio e São Paulo, assim, no sentido de inalcançável, assim, de dificuldade de entrar, de acessar, que a sensação é que a gente está na roça, de verdade, assim. Brasília é uma cidade maravilhosa, eu amo, tá? Eu tô falando aqui de brincadeira, mas porque realmente é difícil entrar no game, né? Mas a persistência tem que ser muito maior. Uhum. E essa persistência eu tive. E por isso agora, não tenho dúvidas de que é por isso, agora, depois de 10 anos, estamos chegando em São Paulo. Espero que seja só o início aí de um longo crescimento aqui na região, porque São Paulo é a vitrine, né? Então, não adianta eu ter 13 unidades em Brasília, se eu não tiver nenhuma aqui. Para o Brasil me olhar com os olhos que eu quero, tem que ter esse brilho diferente, que é estar nessa vitrine de São Paulo. Então, agora a gente cravou aqui o pé, agora a gente não sai mais. E hoje são quantas unidades, quantos alunos atendidos, quantos professores? Hoje são 20 unidades. A nossa 20ª, na verdade, vai inaugurar agora, no inicinho de 2026. São mais de 1.300 alunas ativas. Cada estúdio tem em média, só para vocês terem uma noção, não é igual a academia que tem 1.000, 2.000 pessoas, não. Cada estúdio tem em média ali 80 alunas, é uma coisa bem exclusiva mesmo, não tem catraca no estúdio. A gente sabe exatamente quem é cada pessoa que está chegando, recebida pelo nome, a pessoa se sente em casa mesmo. A ideia é essa. Então, é atender pouca gente com muita qualidade. Mais de 70 professores formados,
capacitados na metodologia. É importante a gente falar que a gente não tem grande rotatividade de professores. Isso não é uma questão para a gente. O mercado sofre muito com isso e a gente não. E eu tenho plena consciência do porquê não, porque eu ia até complementar quando a gente estava falando de transformação de vidas, né, do usuário. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com fitness carrega esse propósito com orgulho, mas eu acho que, como empresária e professora de origem, o meu propósito, ele ultrapassa a transformação do cliente. Eu quero transformar o meu professor, eu quero transformar o meu franqueado, e eles realmente mudam de vida em todos os sentidos, e por isso que eu consigo reter esses profissionais que vestem a camisa, e tem professor comigo que está há 10 anos comigo, mesmo tempo de história, ele está lá desde o início, cresce com a gente. Eu faço questão de eu ajudar as pessoas a crescerem junto comigo. Então, hoje o meu propósito de transformar a relação das mulheres, esse é o propósito do Slim Fit, mas o da Débora é realmente conseguir formar profissionais fora da curva, que eu chamo, né? Tem uma capacitação com esse nome, personal fora da curva. Eu gosto, eu sei que o mercado vai crescer muito, vai precisar de bons profissionais. Ao mesmo tempo, tem toda essa polêmica rolando de não vai ter mais formação em educação física, isso vai acabar, tal. E eu acho que é uma profissão muito valiosa, que nem os próprios profissionais ainda não têm a real noção do potencial que se tem para trabalhar ainda e do que a gente é capaz de fazer, né? Eu acho que falta coragem, falta ousadia, falta estudo, falta posicionamento, falta muita coisa, mas dentro do meu mundinho ali, de quem está comigo, dentro das minhas capacitações, dentro das minhas formações, essa transformação é a minha missão, é isso que eu me volto para eles e quero, o meu legado, o que eu quero deixar um dia quando eu for embora desse mundo, com certeza vai ser deixar esse legado para os profissionais, entenderem seu valor, entenderem o que a gente é capaz de fazer de bom para o mundo, né? Eu acho que essa questão a gente tem, todo profissional de educação física ama o que faz. Vocês devem ouvir muito isso, né? São apaixonados, amam, todo mundo fala isso. Então, acho que a gente tem esses dons que a gente tem, é para a gente doar. O dom é para ser doado, é para ser, né? Só que eu acho que tem que ser valorizado, mas para ser valorizado, a gente tem que entregar à altura. E é aí que está descompensado. Os profissionais querem ser mais valorizados, mas não sabem como entregar esse valor. Não conseguem, não abrem a cabeça, continuam estudando só a parte técnica, não entendem que outros aspectos também são importantes. Então, acho que é só regular esse termômetro, sabe? Que dá para conseguir elevar o nível dos profissionais e oferecer muita gente boa aí para esse mercado de trabalho que só tende a crescer. E pegando esse gancho que você falou, falando de você, o que Débora, professora de educação física, teve que mudar praticamente, na prática, para Débora Flores, lá o começo do estúdio, depois Slim Fit? O que você teve que mudar de postura, enfim? Olha, eu vou te dizer que para mim foi muito natural, porque aí para você ver como que o ambiente molda, né? Uhum. Como eu já comecei trabalhando com público em academia premium, com público A, isso para mim foi muito natural, porque a minha base já foi alto nível, já foi high ticket, já foi alta entrega. Então, aquilo para mim era o meu normal. Uma alta entrega para mim era o meu básico. Qualquer coisa menos do que aquilo era uma entrega ruim, né? Então eu só comecei a olhar já de um alto para cima. Não tinha como né? Então a minha referência era muito alta, então por isso para mim foi mais fácil. Então por isso que eu falo para quem está começando, gente, pensa grande. Vai começar, vai fazer estar, qual é o melhor lugar? É nesse lugar que eu quero estar. Quem são os melhores profissionais? É com eles que eu vou colar, né? Tem que ser assim, porque a gente é moldado pelo ambiente onde a gente está, pelas pessoas com quem a gente convive. Então é buscar isso, é buscar onde estão os melhores e é lá que eu quero estar. E eu sempre fui assim, desde o terceiro semestre da faculdade. Então são 21 anos
colado nos melhores. Isso eu faço até hoje, não, assim, ainda tenho muito a fazer, né? Hoje, toda oportunidade que eu tenho de estar aqui em São Paulo, conversando com outros gestores, donos de grandes redes, me conectando, isso é muito valioso, isso eu não perco a oportunidade, inclusive já pensei até em me mudar para cá, mas a parte pessoal me prende ainda lá, hoje eu já tenho outros negócios lá também, mas sem dúvida nenhuma, eu acho muito importante estar aqui imersa, né, com pessoas que estão muito acima de você. Eu acho que a gente sempre tem o que aprender. E eu sou uma estudante eterna, assim, uma eterna aprendiz, eu costumo dizer, porque eu gosto de estar na posição de aluna, eu gosto de fazer curso o tempo todo, cursos de outras áreas. Hoje eu estudo muito mais gestão, né? Depois de um tempo eu parei, eu larguei um pouco de estudar a parte técnica, eu fui migrando, né, conforme a necessidade. E, então hoje eu basicamente estudo gestão, comportamento humano, comportamento de mercado, de consumo, isso é o que eu gosto de estudar mais. E, então tem que estar sempre aqui, sempre antenada no que está acontecendo, e esse é o caminho, estar perto dos melhores. É junto dos bons que a gente fica melhor. E esse podcast a gente também fala um pouquinho de wellness e a gente vê você falando aí de diversas facetas que você tem, e ainda é mãe, é esposa. O que faz Débora Flores fora dos ambientes aí corporativos ou do estúdio aí? Ai, essa parte do estúdio ocupa bastante, viu? Mas eu amo Ou seja, você não conseguiu trabalhar menos. A sua ideia era assim. A minha ideia era melhorar minha qualidade de vida, trabalhar menos, deu tudo errado. Tudo errado, fracassei. Mas é por um propósito muito maior, eu trabalho com muita alegria, amo o que eu faço. Eu falo que, assim, eu penso em trabalho da hora que o meu olho abre até a hora que o meu olho não aguenta mais estar aberto. É natural já, é um workaholic num bom sentido, porque é algo que me move muito, que me realiza muito e que impacta muitas vidas, não só do consumidor final, como eu falei, né? Hoje tem pessoas que acreditam no meu sonho. Então, como não ter responsabilidade, né? Eu acho eu tenho eu levo isso com muita responsabilidade. Eu valorizo, sabe? A pessoa que acredita em mim, que paga para fazer um curso meu, que compra uma franquia minha. Eu dou muito valor, eu me entrego muito para fazer essa contrapartida, né? Mas eu amo estar com meu filho, o papel de mãe sempre foi um sonho para mim. Nesse meio tempo de empreendedora, eu perdi um filho, foi um período trágico da minha vida, assim, é bem difícil. Acho que junto com a pandemia, os 2 momentos mais difíceis na minha carreira, sem dúvidas. Eu engravidei de gêmeos, aí eu perdi um no início e o outro no dia do parto, com 39 semanas, com tudo pronto, o quarto, tudo, no dia do parto mesmo. E eu já estava com a minha empresa há uns 3, 4 anos, já estava com o Slim Fit. Então esse foi o único momento na minha vida que eu me vi incapacitada, impotente para trabalhar. Né? Eu que sempre fui workaholic, ali eu achei que tudo bem, eu confio, sou espiritualizada, confio nos desígnios de Deus, mas vou voltar à minha vida. E eu vi que não dava. Eu vi que meu corpo me travou ali, eu precisava realmente assimilar, digerir tudo aquilo. Então foi um momento bem difícil profissional, mas foi o trabalho que me resgatou também, que me tirou lá do fundo do poço, me fez superar isso. E hoje eu penso, se eu superei isso, qualquer coisa que vier aí de empreendedorismo para mim é fichinha. Né? A pandemia também, né, um desafio enorme, eu acho que para todo mundo que é empresário nessa época, né, teve que, se superar, se reinventar, então não demitir nenhum funcionário, conseguir manter muitas alunas ativas durante a pandemia e continuarem pagando com várias estratégias. Mas foi, sem dúvida, o período mais desafiador da minha vida, de precisar se reinventar, porque isso a gente faz o tempo todo, mas é com planejamento, né? Não é do dia para a noite. Uma vez, né? Às vezes vai ter que ser do dia para a noite, que foi essas 2 histórias. Exatamente. Isso que pega, sabe? Do dia para a noite você ter que tomar atitudes muito sérias, tomar decisões muito importantes, com um monte de outras pessoas te esperando. Então, foram períodos bem desafiadores da minha vida, que toda vez que eu passo por um momento de dificuldade, eu lembro deles e falo, não, reage, porque você já passou por coisa muito pior. Boa. Tem ela comentou aqui em off com a gente deixou essa perguntinha pro final aqui,
passos futuros de Débora? O que você está planejando aí? Você falou coisas, já deu uns spoilers aí no meio da conversa, mas agora eu quero te ouvir falando aí sobre essa questão do treinamento para os profissionais. Conta um pouquinho pra gente. Agora entrega todo spoiler, né? Vai. Eu vou entregar tudo aqui para você. Nossa, eu tenho tantos projetos, gente, assim, eu tenho tanta coisa ainda assim na manga, eu acho que eu tenho tanto, de verdade, uma vontade de contribuir para um mundo mais saudável, assim, eu acho que a minha maior expertise é realmente criar metodologias, é olhar para as necessidades das pessoas, entender a dor delas e conseguir desenvolver ideias que vão curar essas dores e para diferentes públicos. Eu acho que ainda falta muita coisa no mercado, porque se 90% da população sabe que tem que malhar e não malha, isso diz muito para a gente, né? Diz muito do que a gente está faltando entregar, porque tem muita oportunidade mais do mesmo, com embalagem diferente, mas oferecendo o mesmo produto, e eu acho que a minha maior expertise é justamente em criar novos produtos. Então, eu tenho alguns produtos nas mãos que eu ainda quero realizar, mas o meu próximo projeto, dentro ainda do ecossistema do Slim Fit, é abrir a possibilidade da venda da metodologia para academias. Então, não vender a franquia do negócio, mas sim a metodologia, a aula de Slim Fit, para colocar dentro das academias. Porque eu vejo que as academias de médio porte estão num momento delicado, porque elas estão entre as academias premium, de luxo, estúdios boutique e as low costs. Então elas têm algo forte que é a comunidade, que geralmente as academias essas de tamanho um pouco menor são de bairro, e aí o aluno do bairro é aquele que quer treinar do lado da casa dele, e a pé, né? Ele não abre mão de estar ali. Então, só que elas têm que se reinventar, elas têm que oferecer diferenciais, e eu acho que eu posso ajudá-las oferecendo a metodologia Slim Fit para eles colocarem dentro da sala deles, assim como tem a sala de spinning, assim como tem outras salas, as academias vão poder ter o Slim Fit Class, que é uma sala de Slim Fit para mulheres poderem treinar de forma mais à vontade, entre elas, se conectando e tornando a academia um ambiente mais atrativo, né? Ajudar as academias nesse sentido, a tirar mais mulheres do sofá. Às vezes o marido já treina lá e ela não se sente bem, mas às vezes com o Slim Fit lá dentro, onde ela tem o horáriozinho dela, que ela entra, vai lá na aula, encontra as mesmas amigas sempre, né? Aproveita para conversar, bater um papo, se parecer. Talvez isso seja uma forma de atrair mais pessoas. A minha meta é fazer esse percentual aí pelo menos dobrar. Não é possível, né? Que a gente não vai conseguir. Vamos chegar nesses 20% pelo menos, né? Eu tenho ideia para isso. Só precisa ter tempo para botar em prática. É isso que está faltando. A gente está chegando no final, mas assim, cara, é uma energia, né? Realmente a mulherada, assim, Débora, parabéns. É muito para cima, energia, assim, é uma coisa legal. E aproveitando, já que você está aqui, a gente não vai deixar, o Thiago sempre faz, mas eu acho que hoje ele esqueceu. Me dá 3 dicas aí que você poderia falar para os seus professores, mas agora você vai falar e para quem está ouvindo a gente, que são os especialistas, um dos nossos públicos, né, que nos escutam, são especialistas. Eu acho que seria legal vir de você e ouvir você aí. Vamos lá. A primeira, tá? Vou falar que é o meu mantra para os meus professores. Ministre cada aula como se fosse a primeira. Ministre cada aula como se fosse a primeira. Por que a primeira? Porque o professor, quando vai dar a primeira aula, ele vai todo cheiroso, pontual, fala várias coisas técnicas importantes, né? Mostra ali um profissionalismo exemplar. Não pega no celular, né? É nota 10. A primeira aula é linda. Aí começa a encontrar aquele aluno 3 vezes na semana, né? Aí aquilo ali já começa a ficar mais íntimo, vamos dizer assim. E aí a barreira ali, a linha é tênue entre a intimidade, né? Quando você vai conhecendo o aluno e lembrar que você é o profissional e está sendo pago para estar ali, né? É tênue isso. O professor tem que estar o tempo inteiro se colocando ali. Opa, volta, porque senão confunde mesmo as coisas. Então, eu sempre peço para os meus professores, ministre cada aula como se fosse a primeira. Que a sua primeira, né,
todo mundo dá uma excelente boa aula. A primeira impressão que ele quer passar para fechar aquele cliente, ele vai dar uma aula maravilhosa. E é isso que eu quero. A segunda a sua melhor aula é sempre a próxima. Porque você não pode parar de evoluir. Não acho que você já sabe tudo, não acho que você está ótimo assim. Você sempre tem que buscar ser melhor. E é possível. Então, isso eu ensino muito para os meus professores. Inicie cada aula como se fosse a primeira e a sua melhor é sempre a próxima. A próxima, a próxima, a próxima. E assim não tem como deixar de evoluir. E a terceira, o que eu poderia dizer da terceira? Seja feliz na jornada, né? Porque a gente trabalha muito, a gente tem que encontrar os nossos limites, tem que saber colocar limite, tem que ter o nosso tempo de treinar, de se cuidar. Não estou falando que precisa ser o mais sarado, a mais sarada, mas tem que ter saúde, a gente vende saúde, né? Então tem que ter propriedade, tem que dar exemplo, sim. Eu acredito muito nisso. Saúde mental está totalmente interligada com a física, então não adianta falar de saúde mental se a física não estiver em dia, uma coisa está ligada na outra e a gente precisa estar com isso em dia para poder oferecer o nosso melhor para o nosso cliente. Se a gente estiver mal, que energia eu vou passar para o meu aluno? Né? Então eu quero os meus professores sempre bem, eu me preocupo se eles estão bem, a gente tem essa relação muito humana, o que está acontecendo na sua casa, está com algum problema, posso te ajudar de alguma forma, quer desabafar, porque a gente pede esse personagem, né? Aconteça o que acontecer lá fora, você é o professor que tem que estar com um sorriso no rosto, mas no interno ali a gente está pronto ali para acolher o nosso professor e a gente sabe o quanto é isso importante para ele poder entregar o seu melhor ali no dia a dia para o nosso cliente. Show! E a última... quem você gostaria de ver aqui nessa mesa falando com esse público aí? Nossa, tem tanta gente, eu tenho tantos amigos que eu admiro no fitness, tantas pessoas que me inspiram e que eu busco em todas as oportunidades estar perto para poder aprender. Mas eu vou escolher uma pessoa que eu gosto muito, que é o diretor técnico da Rede Bodytech, Dudu Neto, meu amigo. Eu acho que ele é um cara que tem muito conhecimento do mercado mundial. Ele é um cara que se atualiza o tempo inteiro e já tem uma bagagem de muitos anos no fitness. Então, eu acho que ele é uma bagagem aqui para conversar com vocês aqui por dias, porque ele viu toda essa transformação do fitness, né? Para onde vai o fitness, o que esperar do fitness, o que os professores não estão entregando, o que as academias esperam dos professores. Eu acho que ele tem muito a contribuir. Que legal. Show! Bom, então antes de eu fazer o nosso jabá aqui, vou deixar você fazer, porque das últimas vezes eu andei esquecendo, e puxaram minha orelha. Exato. Então, fala os arrobas aí da Slim Fit, arroba seu também, Débora Flores, enfim, fala um pouquinho também, vende a franquia. Isso, vamos vender tudo. Vamos proliferar. Aí você pode... O seu momento. Aquela câmera é sua. Vamos lá, gente, eu convido todos vocês a me seguirem no Instagram. Eu falei aqui com eles que eu preciso me disciplinar mais, aparecer mais. Prometo para vocês que estou nesse projeto de aparecer muito, não só mais, eu quero aparecer muito, eu quero trabalhar com a formação de professores, estou com muitos cursos aqui saindo do forno para ajudar vocês profissionais a se destacarem no mercado. Então tem o produto personal fora da curva, vai ter a formação, a capacitação do Slim Fit para quem quiser, tá? Então, até então era exclusivo dos professores das unidades franqueadas e atendendo a pedidos, agora a gente vai abrir para todos os profissionais. Enfim, me acompanhem nas redes sociais que vai ter uma trilha de formação para vocês poderem seguir e estar perto de quem eu sempre falo, né, dos melhores. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu tenho uma equipe muito capacitada e vocês vão ter a oportunidade de estar perto dessas pessoas e aprenderem junto com a gente. As licenças de marca, então se você é proprietário de academia, né, e está querendo trazer uma diferenciação para o seu negócio, atrair mulheres que estão no sofá, as esposas dos seus clientes, então entre em contato com a gente para começar a oferecer o Slim Fit Class. E se você deseja investir nesse mercado que está
tão em alta, né? Um momento maravilhoso para o mercado. Só vai crescer, segundo você? Só vai crescer, eu não tenho a menor dúvida de que só vai crescer. Então, se você enxerga como uma possibilidade de investimento segura, né? Um negócio sólido, estamos há 10 anos aí no mercado, não somos aventureiros, sabemos muito bem o que estamos fazendo, crescemos de passinho em passinho, então vem empreender com a gente, fazer parte da nossa expansão, vai ser pioneiro e levar o Slim Fit para sua cidade, né? Imagina chegar na frente, a gente vai chegar em todo o Brasil, eu costumo dizer assim, a gente vai chegar, pode ser com você, né? Ou com outra pessoa. Se você quiser ser pioneiro, vem com a gente logo, não perde tempo. E o @ do Slim Fit Brasil também, se você quiser ser professor de alguma unidade, fazer nossa formação. Como eu falei, a gente vai gerar muita oportunidade para os profissionais com a nossa expansão. E a gente está à procura aí de profissionais que queiram ter uma carreira estável financeiramente, que queiram ter valorização, que queiram ter um lugar confortável para trabalhar, onde a gente respeita e dá o devido valor para o profissional. É isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Imagina, o prazer é nosso. E assim, essa energia aí é muito legal, porque quem faz antes de postar. A gente sempre fala isso. Que bom que você faz antes de postar. Agora é a hora do jabá do alemão. Tá. Obrigado, Débora, mais uma vez. Te agradeço. Seja muito bem-vinda. Toda vez que vier para São Paulo aí, por favor, já fica o nosso convite aí para conexões, pra gente gerar essas conexões aí, tá bom? E para você que está acompanhando a gente, muito obrigado por acompanhar mais esse podcast. E não esqueça, siga a gente nas redes sociais. É tudo igual, @SportsLoversOficial. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Sports Lovers.